Boa noite, pessoal. Professor Edenilson, Colégio Estadual de Educação Profissional Dr. Brasílio Machado. Estamos aqui para mais uma aula. Curso técnico em segurança do trabalho, disciplina de prevenção e controle de riscos e perdas. Estamos aí relembrando os nossos assuntos, né? Estou com meu caderno em mãos aqui também e com algumas coisas aqui que eu coloquei no slide para a gente relembrar. Então, pessoal, a gente vai relembrar aí os assuntos e vamos falar aqui sobre a pirâmide de Heinrich, tá? Lembram da pirâmide de Heinrich? Tá? O que é a pirâmide de Heinrich? Tá? Heinrich, o nome dele é Herbert William Heinrich, né? Então a teoria de Heinrich aí foi de 1931, né? Vocês têm aí essa pirâmide desenhada no caderno. Essa teoria ela levantou, né, na época a seguinte condição, né, que muitos acidentes elas possuem causas raízes em comum, tá? Então a gente está falando aí, quando a gente está falando de prevenção, riscos e perdas, a gente tem que pensar sempre aí em causas raízes, tá? Os acidentes eles têm aí uma causa, eles não acontecem por acaso, onde aí a prevenção acaba falhando, acaba sendo deficiente, os acidentes acontecem, tá? Então ele coloca aqui na sua teoria que existem causas raiz comum, né? Abordando aí os acidentes mais comuns, e se nós conseguirmos identificar essas causas, né, a possibilidade aí de acontecer um acidente é muito menor. Então Heinrich ele estudou aí, ele analisou 75 mil acidentes, tá? Todos aí causados, né, 95% dessa análise que ele chegou são causados aí por atos inseguros, né? O que são aí os atos inseguros? Né? O ato inseguro é aquele ato causado, né, pelo funcionário, pelo colaborador, ele sabe o que fazer, ele tem os recursos, mas ele em determinado momento ele acaba, né, optando por fazer de uma maneira diferente e aí o acidente acaba acontecendo. Então, nessa pirâmide de Heinrich, para cada 300 acidentes sem lesão, 29, né, 29 acidentes podem acontecer aí com lesões menores e um com lesão incapacitante, tá? Então ele analisou aí seus 75 mil acidentes, então foi um trabalho aí bastante árduo, né? Você analisar 75 mil acidentes para você chegar nessa resposta aqui que 300 acidentes sem lesão podem causar 29 acidentes menores e um incapacitante, tá? Então essa aqui é a teoria de Heinrich. Agora vamos falar da pirâmide de Frank Beard, né? Então, quem foi Frank Beard? Se Heinrich fez ali o seu estudo em 1931, Frank Beard fez aí o seu estudo em 1969, tá? Isso também está no caderno de vocês. Frank Beard analisou 1.750.000 acidentes. Então, se nós formos analisar o estudo de Heinrich e Beard, há uma diferença aí muito grande nos números, né? Então, se analisar 1.750.000 acidentes é um trabalho aí bastante difícil, sendo que desses acidentes ele verificou aí em 297 empresas, em 21 tipos de empresas diferentes, tá? Então ele teve uma análise com uma abrangência muito maior, e a pirâmide de Beard ficou na seguinte situação aqui, né? Para cada 600 quase acidentes, 30 nós temos perdas materiais, 10 nós temos lesões leves, né? E nós vamos ter uma lesão grave ou uma morte, tá? Então olha a diferença, né? Então se a gente for analisar aí a diferença entre
a pirâmide de Heinrich e a pirâmide de Bird, a gente consegue aí ver aí que esses acidentes aí graves, né, ou lesões graves, são causados aí por pequenos incidentes, né, ou pequenos acidentes. Isso nos leva a crer que esses acidentes eles dão sinais, né, que vão acontecer. Então, a gente já presenciou isso na empresa. Fulano quase caiu, fulano quase caiu. Fulano tropeçou naquele buraco. Você viu que fulano tropeçou naquele buraco. Então, de repente alguém pode tropeçar lá e cair. Então, o acidente ele vai dando aqueles sinais. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa está acontecendo, tem alguma coisa errada. Vai dando sinal e daqui a pouco acaba acontecendo aí uma situação grave. Então, assim, pessoal, nós não podemos desconsiderar os pequenos acidentes, né? Os quase acidentes. Então, existem empresas, né? E eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresa que a gente trata o acidente de trabalho, né? Todo o acidente de trabalho que acontece ele é tratado, e também são tratados os quase acidentes, né? Que são os incidentes, né? Ou os quase acidentes, depende da empresa. Então, um simples ali tropeção de um funcionário no local de trabalho é motivo sim de uma investigação, é motivo de preenchimento de um formulário, buscar a causa raiz, por que aquele buraco está lá, o que aconteceu, né? Uma mancha de óleo na calçada, o que aconteceu, quem deixou lá, o que isso poderia causar. Então, são os incidentes aí, os quase acidentes que a gente acaba deixando de lado, né? Muitas vezes aconteceu ali tal situação e a gente acaba deixando de lado, diga, não, a gente não dá muita importância, né? Não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada, mas ele já está dando ali um sinal de que pode acontecer aí algum acidente. Então é importante a gente entender, né, esses estudos, porque nós temos que sim que dar atenção aí para os pequenos acidentes ou os quase acidentes, tá? Falamos também, pessoal, da teoria do erro, né? Teoria do erro, o que é a teoria do erro? Dá uma olhada no caderno de vocês aí. O erro é um termo genérico, né, usado para designar as ocasiões em que uma sequência planejada de atividades mentais ou físicas não atinge o seu objetivo, sem que a falha possa ser atribuída, tá? Então nós estudamos ali sobre Hanson, né, 1990. Então Hanson colocou o quê? Dizendo que o erro humano é uma teoria, é um termo genérico, né, para designar aí as ocasiões em que uma sequência planejada de atividades mentais ou físicas não atingem o seu objetivo, tá? Para Hanson lá a gente falou, né, sobre as três categorias. Então a gente falou sobre a primeira categoria ali, que é o erro do nível de habilidade. Então esse erro aí ele pode acontecer quando o operador realiza, né, um comportamento automático e rotineiro. Então todo dia ele faz a mesma coisa, é uma rotina, com baixo nível de consciência, né? E o erro tipicamente envolve falhas de execução, tá? Sendo que esses lapsos, esses deslizes, né, envolve aí falhas de memória, envolve alguma perturbação, né, que interrompem ali o seu comportamento automático. Então, é aquele cara que está habituado, né? O que a gente sempre fala em segurança do trabalho, que às vezes quanto mais tempo a pessoa tem naquela atividade, é maior talvez a possibilidade, a probabilidade de acontecer, né, um acidente com esse colaborador, porque ele está tão habituado a fazer aquela atividade, ele está tão habituado com aquela rotina, que ele acaba não percebendo aí os riscos existentes no ambiente de trabalho, tá? Então esse aí seria o nível de habilidade. Então ele sabe fazer, ele é tão habituado a fazer que ele acaba não percebendo. O segundo nível é o nível das regras, né? Então esse nível de regra, então o operador ele já tem, né, aumenta um pouco o seu nível de consciência.
ele aplica essas regras familiares em desvios também familiares, coisas que ele já sabe, né, o que vai fazer, mas esse risco também ele é dividido em três categorias, né? São três tipos de falha que pode ocorrer. A má aplicação da regra, então a regra existe, a regra ela é aplicável, ela é boa, mas ela é má aplicada. A aplicação de uma boa regra, mas inadequada ao cenário, e a não aplicação de uma regra, tá? Então é dividido nesses três tópicos, aí tem no caderno de vocês, né? Esses três tipos de falha aí no nível das regras, né? Então, a má aplicação da regra, aplicação de uma boa regra, mas inadequada ao cenário, e não aplicação de uma boa regra, tá? E o terceiro é o nível do conhecimento. Nível do conhecimento, o operador ele atua já num nível de conhecimento um pouco maior, consegue resolver alguns problemas que não dispõe aí de nenhuma regra, tá? E nesse nível aí os erros são bastante comuns, pois há pressão organizacional que limitam aí o seu tempo, né? Então, a pressão em cima desse funcionário é muito grande, então ele conhece a atividade, ele já tem uma habilidade um pouco maior, ele sabe resolver problemas, sabe resolver conflitos, mas ele sofre ali uma pressão organizacional. Então há aquela pressão em cima desse funcionário, onde pode acabar acontecendo aí um erro, né, uma falha grave dentro da aplicação dessa atividade, tá? Então, por hoje, né, por hoje é só, pessoal. Eu acho que é o último material que nós tínhamos passado em sala de aula antes da pandemia. Então, a partir da próxima aula a gente já vai estar abordando aí assuntos novos e relevantes. Então, deixo aí para vocês um grande abraço aí e fiquem com Deus.